No programa de hoje, vamos conversar com a nossa convidada, a economista pela Universidade de Brasília, Ana Georgina Dias. Ela é economista, supervisora técnica do DIEESE, no escritório da Bahia. E conosco vai falar sobre alguns temas muito importantes para que a gente compreenda o que é que está acontecendo. Por exemplo, em relação ao preço disparado dos alimentos que compõem a própria cesta básica, a gasolina, o PIB, o desemprego e o desalento no Brasil, como também a inflação. E, ao final, falar um pouquinho sobre possíveis caminhos para superar tudo isso e quais são os fatores que mais estão prejudicando e agravando essa situação que a gente vive no momento. Seja bem-vinda, Ana Georgina, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Muito obrigada pelo convite, um prazer participar. Prazer tê-la conosco. Inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe um pouco conosco a sua visão, ainda de modo geral, em relação a esse conjunto de problemas que o Brasil tem enfrentado. Na verdade, nós estamos num momento de extrema delicadeza, né? Uma crise se sobrepondo à outra. Temos ainda, eu não diria nem como pano de fundo, né? Porque não é uma coisa de menor importância, mas temos aí ainda uma crise sanitária, uma crise econômica que já vinha antes da crise sanitária, né? Uma crise política inegável e agora eu diria que a gente já pode dizer até que estamos em crise institucional, né? Então, o cenário, ele de fato é extremamente desafiador, é extremamente complicado e, infelizmente, as parcelas, né, que têm menor rendimento, as parcelas mais vulneráveis da sociedade, acabam tendo, né, um peso muito maior disso, um impacto muito maior disso, do que a sociedade como um todo. Embora todos nós estejamos no mesmo barco, né, mas digamos que tem alguém no porão desse barco passando por uma situação pior do que quem está viajando de primeira classe, né? Alguém Então, sofre realmente, é mais uma do que situação todos muito nós. delicada. É verdade. E aí eu lhe pergunto, quando a gente pensa nesse conjunto de fatores, né, inclusive crises que são sistematicamente provocadas, porque às vezes a gente se depara com situações que são inusitadas, né, situações que não se acomodam por falha ou por problemas ligados a algum tipo de política pública, algumas interferências de contexto internacional, várias causas existem. Mas tem a crise que é provocada e me parece que é de propósito, isso vindo do próprio presidente da República, colocando o país no estado de crise permanente, institucional, inclusive. Verdade. Tem aquelas inevitáveis, né? E a crise sanitária mesmo é uma que, pelo menos no seu início, né, era muito difícil lidar com uma coisa inesperada, uma coisa sem precedentes, mas que ao longo da condução dessa crise a gente viu que podia ter sido feito tudo muito diferente. As escolhas de enfrentamento foram extremamente equivocadas, para dizer o mínimo, o que fez com que a gente perdesse muito mais vidas do que o necessário, nós tivéssemos muito mais impacto sobre as pessoas e sobre a economia do que o necessário. Essa instabilidade política que eu citei anteriormente, ela um fator, né, que coloca todas essas coisas, digamos assim, numa lente de aumento, né? Tudo fica mais potencializado quando a gente observa a instabilidade que tem sido gerada. Basta a gente ver, por exemplo, o dia de ontem, após as manifestações, né, do 7 de setembro, que reduziram, fizeram a bolsa despencar e fizeram o dólar subir mais ainda, né? Embora esses necessariamente não sejam os indicadores assim que a gente diria como trabalhadores que nos importam muito, né? O dólar até que sim, porque acaba impactando diversas coisas, mas eu acho que é um indicativo importante do momento e, sobretudo, porque são indicativos que são muito caros, sobretudo a bolsa, as pessoas que diziam que se fossem, por exemplo, se tirasse a presidenta Dilma, a gente teria estabilidade, não é? Se tirasse determinado partido, tirasse o PT, teríamos estabilidade. E o que a gente vê agora
é uma situação exatamente igual àquilo que as pessoas diziam que combatiam, né? Então, Ou, na verdade, de muito fato, pior, não é? não, muito pior, né? Se nós Porque tínhamos a uma gente não estaria gasolina nessa com um litro, situação. se a gente tinha uma É, gasolina com um litro em torno de 2,78 e era motivo de escândalo, hoje sim, bate sim, R$ 7 em alguns lugares do Brasil e todo mundo quietinho, né? Então, é isso, né? E a gente também não pode deixar de dizer que a própria crise econômica, ela tem esse componente político, né, essa instabilidade, mas também é fruto de uma série de reformas que têm sido adotadas, né, ao longo dos últimos anos, que cobram seu preço, né? Você fazer uma reforma trabalhista que precariza extremamente o mercado de trabalho, né, que retira direitos dos trabalhadores e que não entrega nada, não entrega nem aquilo que ela dizia que ia entregar, ao contrário, né? Hoje, ao invés de nós termos mais 6 milhões de pessoas no mercado de trabalho, nós batemos 14,4 milhões de pessoas na desocupação. Isso sem contar as pessoas que estão em desalento, sem contar as pessoas que estão subocupadas ou subutilizadas, né? A gente viu também a emenda constitucional 95, né, congelou o orçamento primário, e no momento que nós mais precisamos desse orçamento, exatamente para fazer o enfrentamento, não só à crise econômica, mas à própria crise sanitária, a gente tem um nó de marinheiro, né, ali. Então, digamos que é um conjunto de coisas, né, essas reformas, a própria agenda privatista, né, que de alguma maneira os trabalhadores, a exemplo dos petroleiros, têm tentado resistir, assim como os eletricitários, os trabalhadores dos correios, os bancários, mas que ela, de alguma maneira, ali pelas beiradas, acaba, de alguma forma, avançando, né? Nós aqui na Bahia já tivemos a venda da refinaria Landulfo Alves, a primeira refinaria do país, que existe até antes mesmo da existência da Petrobras. Então, esse conjunto de coisas acaba sendo uma receita para o caos, né? Como eu disse, isso extremamente potencializado por essa instabilidade política e agora uma crise institucional colocada, né? quando a gente fala em Petrobras, por exemplo, né, muita gente não compreende ainda, Ana, esse a Petrobras como uma empresa pública e como um motor do desenvolvimento do Brasil e que deve ser gerida de forma pública e não para pequenos grupos privados que estão comprando. Primeiro, pela mentira de dizer que com a concorrência, né, que está provado mais do que nunca, que com a história da mentirosa concorrência, que nunca existiu nem vai existir, né, o preço iria cair. Ao contrário, né, de 2,78 a gente já está pagando 7. Né, política de preço mudada por Michel Temer e Bolsonaro está mantendo muito bem esse alinhamento, dando lucro para pequenos investidores, grande parte estrangeiros. A pessoa fala, não, mas tem que ter concorrência. Aí você vende uma refinaria. Vão construir outra refinaria na Bahia, por exemplo, para concorrer com a produção, para colocar o preço mais barato? Isso não existe. Né? O investimento pesado quem faz é o Estado, na hora que isso, inclusive, traz como reflexo o impulso do desenvolvimento. E com isso se evaporam milhares de empregos de qualidade sobre o objetivo de tentar dizer, não, mas vamos enxugar isso aqui para dar lucro. Para quem? Para o país, mas não. Né? E aí vem, infelizmente, aquela história, para você falar um pouco sobre isso também, né, de que dizer que não, porque tinha corrupção. Então, se o boi tinha carrapato, então bota em remédio e mata o carrapato do boi. Agora, se você precisa do boi, você vai vender o boi para Vai ficar matar o comprando, boi. vai matar o boi ou vender o boi para depois ficar precisando comprar e pagando a outro muito mais caro a carne, o queijo, o leite, tudo que aquele boi fazia que você tinha ali dentro de casa, né? É um escândalo, né? E está aí o resultado do que a gente está vendo, não só na gasolina, mas esse preço altíssimo e estúpido de gasolina impacta em tudo. E é importante, você tocou num ponto que eu acho que é bastante importante, que é a história de que a privatização, né, a venda dos ativos da Petrobras é para gerar concorrência. Na verdade, já desde o fim da década de 90, é possível empresas petroleiras, outras empresas do setor de petróleo se instalarem no Brasil, se estabelecerem aqui, né? Então, na verdade, tem uma diferença muito grande entre você vender, você praticamente, e sobretudo com os preços extremamente rebaixados, você
quase fazer uma doação, né? Exagerando um pouco, mas um preço muito abaixo, de um ativo extremamente importante, porque, assim, se na realidade é para criar concorrência, crie-se condições para atrair outros investimentos privados para esse setor. Você não precisa necessariamente transferir. Até porque você não vai gerar concorrência, porque a refinaria está mudando de mãos. É como você falou, ela não vai ser duplicada e nós vamos ter dois agentes. Né? É a mesma Nós vamos mentira ter que se cria com a venda de correios, por exemplo. Né? Você tem Isso. lá os centros de distribuição do Mercado Livre, da Amazon, e tem o Isso. correio. Não há O preço monopólio. deles só é muito maior, inclusive, só não é muito maior porque tem o correio que equilibra. Isso, Mas na hora que você isso. vender o correio e eles dois comprarem, É eles vão verdade. tirar um concorrente do mercado. Né? Vai gerar, inclusive, ao contrário, mais desemprego, porque Com se esses certeza. grupos que já estão no mercado vão comprar uma estrutura que já existe, eles vão manter 3 estruturas, no mínimo? Não vão. Não, isso não se verifica. Então, essa ideia de concorrência, ou essa ideia de que são ativos que não são lucrativos, e aí falando das privatizações de modo geral, não só da Petrobras, isso é uma grande falácia, né? E é interessante, você falou muito da questão do preço da gasolina, eu diria para você que a gente está vivendo um trailer do que pode acontecer se a gente, de fato, tiver a privatização desses ativos, porque a Petrobras não foi privatizada, mas a simples mudança de orientação para a formação do preço, né, do combustível, dos derivados de petróleo, já tem causado essa escalada gigantesca de preço. A simples mudança, né, de forma de compor o preço. Então, e ainda é Petrobras e ainda é uma estatal, né? Capital majoritariamente público. É. Agora, imagina você tendo um agente privado que aí sim ele pode botar o preço que ele quiser naquilo que ele produz, né? Então, E eu se o acho que Estado para for em quem. cima para tentar controlar esse preço, gera um escândalo, que o Estado não Sim, pode sim, intervir na sim, sim. economia. Não pode É, intervir a favor de quem? Né? é Esse é o isso. problema. Então, Agora, há uma mentira também no meio, Ana Georgina, dessa história É uma privatização disfarçada, inclusive de uma maneira até cruel, porque hoje em dia, o que, que a gente está observando, como que é o que estão tentando em relação a Correios, a Eletrobras, né, que vai impactar em preço de energia também, em alguns setores da própria Petrobras, que é o seguinte: não, a gente não vai privatizar no todo. Né? Ou até propõe com companhias de água, não vai privatizar no todo, vamos fazer uma espécie de sociedade com o Estado. O lado a mal, o custo, digamos assim, custo de folha de parceria. pagamento, o Estado paga. O lucro a gente Sim, divide. Né? é Então, é isso. uma coisa assim escandalosa, que talvez seja pior até do que a privatização, que não gere nenhum tipo de concorrência. Né? É exatamente o que eu estou dizendo, né? São ativos extremamente importantes que a Petrobras fez todo o investimento, né? E que agora ela vende na Bacia das Almas, um preço extremamente rebaixado, e que, assim, muitas pessoas falam, não, qual é o problema? Você não está, por exemplo, encerrando as atividades, você não está fechando a refinaria, você só está vendendo. Então, vai continuar gerando ali o imposto, vai continuar gerando o emprego, vai continuar gerando os royalties, mas, na verdade, a questão não é essa. A questão é, o lucro, ele vai passar a ser apropriado única e exclusivamente pelo setor privado. Quando você tem uma refinaria pública, como você tem uma empresa como a Petrobras, parte daquele lucro ele é socialmente apropriado, né? Ainda que ultimamente a Petrobras tenha deixado um pouco de lado esse tipo de coisa, mas você tem uma política de desenvolvimento e não só um desenvolvimento econômico, né? Mas, por exemplo, a Petrobras, com papel importante na cultura, com papel importante nos esportes. Ontem eu vi uma notícia extremamente triste de que a Petrobras, acho que depois de 40 anos, encerra a parceria com o Projeto Tamar, né? Que é um projeto ambiental de extrema importância. De Né? Então, a visibilidade questão é essa, internacional. Né? internacional. Né? Então, a questão é essa, é a forma que esse lucro vai ser apropriado e também em relação à própria questão dos empregos e da qualidade desses empregos. A partir do momento que não é mais Petrobras, não vai ser mais aquele acordo coletivo necessariamente. Né? Se a empresa tiver força, ela pode muito bem rebaixar esse acordo, né? Ou pode passar a ter uma outra, digamos, convenção coletiva das empresas privadas de petróleo,
que seja em condições muito diferentes do que o que a gente tem para a Petrobras, né? Então, isso é realmente extremamente preocupante para a sociedade como um todo. Isso sem mencionar a questão estratégica e a questão relativa à soberania. A gente está vendo, a Petrobras ainda é nossa, né? Ela tem ainda a preponderância em relação à questão do abastecimento de combustível e derivados, e a gente está passando um momento alarmante. Nós temos uma parcela gigantesca da população completamente excluída da possibilidade de comprar um botijão de gás. A gente tem tido aumento de pessoas queimadas, de incêndios nas residências, não é? Porque as pessoas simplesmente não têm como dispor de praticamente 10% do salário mínimo para comprar um botijão de gás. Né? E era Então, é outra disso que a gente promessa, está falando. inclusive, quando se venderam subsidiárias de gás da Petrobras, como a Artag, por exemplo, a promessa de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, é que, não, mas o preço vai diminuir para a indústria, vai... Nada disso, aumentou muito mais, tanto o gás para o povo como o gás para a indústria, que do mesmo jeito impacta também nos produtos que a indústria produz. Sim, porque são insumos importantes, né? Então, assim, normalmente as pessoas pensam, bom, eu não tenho carro, eu não tenho impacto. Tem, porque absolutamente todos os produtos que são transportados no nosso país, a maioria quase absoluta é por via rodoviária, que vai utilizar combustível, né? De qualquer forma, mesmo que a gente tivesse, por exemplo, aquele que possa ser transportado de outra forma, né, tirando as ferrovias, que infelizmente a gente não tem muito, a maioria ia ser, né, eu digo os navios e tudo, você tem um impacto do preço do combustível. Né? As passagens aéreas com o combustível para avião, tudo. Né? A própria questão da energia, porque as termoelétricas que estão sendo acionadas agora por conta da crise hídrica, elas são alimentadas com diesel, na grande maioria. Então, é um efeito em cascata, né? Uma coisa retroalimentando outra. Hoje saiu a inflação, né? Acumulada em 12 meses, de setembro a agosto, né? E a gente viu que o INPC, que é um índice que é extremamente importante para os trabalhadores, por ser aquele que tradicionalmente corrige os salários, É o bateu Índice Nacional de 10,42 Preços ao Consumidor, ao né? consumidor. Bateu 10,42, ou seja, já ultrapassou os 2 dígitos. O IPCA, que é o índice oficial, chegou a 9,68, já ultrapassando com muita folga a meta, que é de 3,75. Então, assim, é realmente extremamente preocupante, né? E a gente está falando para o Nordeste, eu vou falar de uma estatística que eu conheço para o estado em que eu vivo, que é a Bahia. Na Bahia, em 2019, antes mesmo dessa crise pandêmica, antes da situação que a gente está vivendo agora, nós já tínhamos 40,4% das pessoas abaixo da linha da pobreza e nós tínhamos 12,5% das pessoas abaixo da linha da extrema pobreza. Então, a gente está falando aí de mais de 50% da população baiana numa situação extremamente delicada, né? Então, imagina, nos outros estados do Nordeste, infelizmente não é diferente, né? A gente E tem você vê, por essa, exemplo, estados né? como o Rio Grande do Norte, onde houve um desmonte da Petrobras, por exemplo, em Mossoró, que a cidade está no verdadeiro caos, né? Pelo Sim. desinvestimento ou desmonte da própria Petrobras também, que ajudava, alavancava o desenvolvimento daquela Claro. cidade, né? E você tocou num ponto importante também, que é a questão da própria energia. Nós sabemos da dependência que nós temos de energia em relação à própria natureza, as chuvas e tudo isso, pelas hidrelétricas, né? Mas também existe um fator importante que é gestão. Quando você toma decisão atrasado, né, você gera prejuízos muito maiores. E outra, o impacto também negativo, e veja como a Petrobras também está no meio de tudo isso, que a Petrobras já vinha numa concepção de deixar de ser simplesmente uma empresa de petróleo para ser uma empresa de energia. Daí os investimentos da própria Petrobras, muito fortes em eólicas e energias solares, a fotovoltaica. E como é que ficam esses investimentos todos? Está aí o Brasil hoje numa situação correndo o risco de viver novos apagões. Sim, e isso é curioso, é importante o que você está falando, porque, assim, na verdade, a gente tem, segundo o Operador Nacional do Sistema, 2 anos que vem se alertando o governo federal para a necessidade
de mais investimentos em outras fontes de energia, né? Exatamente porque a energia hidrelétrica ela é a maior parte da nossa matriz, mas ela está sujeita a essas questões. E aí vem um outro ponto que normalmente as pessoas veem como uma questão marginal, uma questão de importância menor, mas que a cada dia mostra mais importância, que é a questão da crise climática, a questão ambiental, né? Que nos coloca muito mais fragilizados em relação a essa questão da geração de energia, pela forma que a nossa matriz energética se comporta. E aí nós vemos, por exemplo, o estado da Bahia, nos últimos anos, investiu muito nisso, né? O estado que eu digo assim, vários investidores vieram investir nisso, e hoje tem uma produção de energia extremamente importante. No entanto, o que nós observamos é que esses investimentos, eles são muito localizados, eles são ali uma coisa sem que tenha especificamente uma política energética, uma política de diversificação dessa matriz feita de forma deliberada, né? E assim, até o mesmo pegando uma coisa só para ilustrar, a própria questão do abandono do horário de verão, como se fosse né? Não, ele não cumpre um objetivo. Então, é uma sucessão de decisões e que a gente precisa deixar claro, isso são escolhas, né? São escolhas, não é do nada que essas coisas acontecem. Acho que a única coisa que, como eu falei no início, que a gente não contava era uma pandemia. Mas depois de feitas todas as reformas que a gente viu, depois da forma que as políticas foram sendo feitas ou abandonadas, era praticamente uma crônica de uma morte anunciada, a gente chegar num ponto como a gente está chegando agora, né? Sem dúvida. E um outro ponto muito importante vinculado a essas questões todas, né? Quando a gente fala, foi até o início da sua apresentação, Ana Georgina, que é a respeito da situação de que a economia já estava ruim pela forma como ela estava sendo conduzida, tanto até que com o PIB, a gente entra aqui no nosso próximo assunto, que é o PIB, o Produto Interno Bruto, ele já estava em queda. Há um episódio, inclusive, onde o presidente da República chegou a utilizar um humorista para fugir de dar explicações à imprensa por que aquilo estava acontecendo antes da pandemia, né? E hoje, com essas descoordenações, a gente observa que tudo isso se agrava. É verdade. Se a gente pensar, nós tivemos, né, 2 anos seguidos de queda muito forte no PIB, os anos de 2015, 2016, com toda a instabilidade que existia lá, né? Logo depois da eleição da presidenta Dilma, todo aquele clima, né, das pautas bomba, das coisas todas que aconteceram, e, claro, alguma coisa relacionada à conjuntura, mas muito mais, a gente poderia dizer, relacionado também à forma com que o próprio Congresso se comportou naquele momento, já quase como um boicote, né, nesse primeiro período da presidenta. 2016, o ano especificamente do golpe, né, o impeachment da presidenta Dilma, e aí 2017, 2018, 2019, o crescimento extremamente tímido, bem pequeno, que não chegou a compensar nenhum ano praticamente de queda no PIB, né? Então, a gente tem 2015, 2016 com uma queda aí acumulada de quase ou mais de 7%, mais de 7%, e os anos seguintes com crescimento extremamente pequeno, que não nos colocava nem na mesma posição que a gente estava lá em 2014, né? E aí a gente tem esse evento da pandemia que piora alguma coisa que já estava ruim. Um exemplo de como a economia ela caminhava de forma muito assim, vacilante, né? Não tinha uma, uma, uma recuperação firme, digamos assim, é o próprio mercado de trabalho, né? A gente tinha um desemprego crescente, né? Um aumento da informalidade, um aumento dessa precarização e um aumento da precarização institucionalizada a partir da reforma trabalhista de 2017, né? Que, além de precarizar, não gerou empregos, como desde sempre a gente afirmava. Pois é, Né? né? Quando eu São digo a outras gente, promessas, enganações, né, isso, disfarçadas de promessas não cumpridas, porque quando se falava, sim, mas se aprovar a reforma trabalhista, eu gera emprego.
eu discutia na época em entrevistas com o hoje ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que foi quem conduziu a reforma trabalhista, e ele dizia, não, mas vai se gerar mais empregos, e as empresas estão se comprometendo a gerar mais empregos se for aprovada a reforma trabalhista. Me diga o nome dessas empresas que vão gerar mais empregos, Pois é. se for aprovada a reforma trabalhista, e me diga quantos empregos serão gerados. Silêncio. Não, Né? E o resultado foi basicamente exatamente o contrário, porque se o facilitou a contrário. demissão. Isso, e era de se esperar que não daria resultado, porque, na realidade, o governo apostava as fichas, né, no fato de que a CLT era amarrada, era extremamente engessada, era antiga, precisava se modernizar, o custo do trabalho era muito alto, que a gente sempre deixou muito claro que não. Quando eu digo a gente, eu digo DIEESE, diversas especialistas no tema, nas universidades, que mostram que isso não é verdade, né? Então, assim, a política para a geração de emprego e renda, desde do Temer até agora, tem sido o rebaixamento do custo do trabalho via retirada de direitos dos trabalhadores. Só que isso não vai fazer brotar o emprego, porque o que faz gerar emprego é investimento. É investimento para você criar a produção e é renda para você ter quem consuma. Se você não fizer isso, não tem possibilidade da gente fazer uma geração de empregos, não é, de forma sustentada e gerando empregos de qualidade. Você falou que teve redução. Na realidade, o que a gente observa é que você tem também um efeito que é de substituição de postos de trabalho que eram mais protegidos por formas menos protegidas de trabalho. Então, a E gente tem menos aí remuneradas, né? isso, a gente tem aí um aumento também da história do MEI, né? As pessoas sendo contratadas via MEI, mas para fazer um trabalho que teoricamente seria um trabalho assalariado, né? Por tempo indeterminado, a pejotização, o trabalho temporário, não é? No próprio setor público, o aumento da terceirização, né? E um parêntese, né? A gente não tocou aqui ainda, mas eu acho que é importante a gente lembrar que a proposta de reforma administrativa que está no Congresso agora sendo discutida é quase que uma transposição da reforma trabalhista do setor privado para o setor público, Para o né? setor público. Porque basicamente é uma reforma para reduzir direitos e para precarizar os vínculos dentro do setor público. Então, assim, obviamente que simplesmente rebaixar o direito, tentar enfraquecer os sindicatos, reduzindo a sua forma de financiamento, né? Enfraquecendo a justiça do trabalho, por si só isso não ia gerar emprego, como de fato aconteceu. Toda a cartilha do sistema capitalista é amplificada por aquilo que direciona como políticas que têm que ser adotadas pelo neoliberalismo e seus idealizadores, né? Não Isso. vamos entrar profundamente nessa discussão aqui, mas, na verdade, é o que a gente observa, né, quando se trata desses assuntos todos, né? E um fator muito importante que a gente pode falar também é o que é, na verdade, que faz com que o dólar suba ou desça. Existe uma obrigação do país em ter esse vínculo direto com essa moeda que não é uma moeda nossa? Como é que tudo isso, como é que você, como economista, né, como é que essa engrenagem toda funciona e por que que nós nos submetemos a tudo isso, mesmo pagando muito caro? Então, na realidade, a questão do dólar, a questão do câmbio, né, ligado ao dólar, é porque o dólar é a moeda que é a moeda hegemônica, é aquela moeda do comércio internacional, é a moeda de todas essas transações, digamos, internacionais. Ainda é a moeda hegemônica e não é à toa, não é só pelo poderio militar que os Estados Unidos têm o poder que têm. Eles têm o poder que têm porque eles têm a moeda que é a moeda hegemônica para essas transações financeiras internacionais, seja para o comércio, seja para outros tipos de transação. Basicamente, o que faz isso flutuar é a velha lei da oferta e da demanda, né? Parece bobagem, mas para o dólar, para o câmbio também é a mesma coisa, né? Se você tem uma oferta, ou se você tem uma quantidade grande de dólares dentro da economia, né? Que pode chegar via exportações, pode chegar via empréstimos internacionais, pode chegar via investimento, né? Aí pode ser um investimento produtivo e pode ser um investimento financeiro.
você tem uma quantidade determinada de dólares, né? Se você tem isso em abundância, significa dizer que você vai pagar menos reais para ter um dólar, porque está abundante. Então, aí é a taxa de câmbio. Se, por outro lado, você tem uma oferta menor dessa moeda que a gente não produz, então ela tem que entrar dessas formas que eu falei. Se você tem, por exemplo, saída de investimentos produtivos, né? ou saída de investimentos de um modo geral, né? Em dólar, né? Saída da moeda. Se você tem, por exemplo, exportações que são que têm gerado, né, um volume menor de dólar, de entrada de dólar no país, aí você acaba tendo uma elevação do preço do dólar, do preço da moeda, que é o câmbio, né? Ontem é um bom exemplo para a gente ilustrar. Por que o dólar subiu ontem? O dólar subiu ontem porque depois do que aconteceu no dia 7, muitos agentes que tinham dólar investido, investimentos aqui em dólar, eles retiram seus investimentos, retiram seus recursos, então o volume de dólar disponível ele reduz. Então, Depois com do isso, discurso você do tem a taxa de presidente, câmbio. né, que ataca as instituições, gera Sim, instabilidade, sim, o porque isso é investidor foge. instabilidade. Isso, o investidor foge porque é a incerteza. E a economia, ela vive de expectativas, né? E ela precisa ter o mínimo, digamos assim, né, os agentes econômicos, um mínimo de estabilidade ou de confiança, né, de que as coisas vão permanecer bem para que fique assim. Eu falei de investimentos financeiros, mas assim, é importante a gente falar de investimentos produtivos também. Nós temos tido diversas empresas levando seus investimentos e seus ativos para fora. O exemplo mais dramático que aconteceu esse ano foi a Ford. E você mencionou a Petrobras saindo de Mossoró, eu te digo a experiência daqui da Ford saindo de Camaçari, né? Terra arrasada, num setor que era extremamente promissor, já era extremamente importante em geração de arrecadação, né? O complexo Ford já respondia por 10% do ICMS do Estado, geração de empregos, né? Quase 5 mil postos de trabalho direto, fora aqueles, né? Evaporados. Evaporaram. Então, assim, esses investimentos estão saindo. E foi só aqui na Bahia, foi a Ford, foi a Vale, que é uma empresa nacional, mas a Vale, foi a Toshiba, diversos ativos que acabaram indo embora. E isso, se você pegar no país como um todo, são vários, né? São vários investimentos que estão indo embora. Então, você tira, né, recursos daqui. Então, na verdade, a gente tem todo esse problema gerado por isso. Claro que tem a própria questão da movimentação da moeda, não é só o que acontece aqui dentro, né? O dólar, ele, exatamente por ser uma moeda de uso global, o que acontece no mundo e, sobretudo, nos Estados Unidos, acaba influenciando. Mas, nesse momento, a gente tem problemas muito sérios aqui dentro também que influenciam na permanência ou não dos investimentos aqui, né? Sem dúvida. E caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, né, com a Ana Georgina Dias, que é economista e superintendente técnica do DIESE na Bahia, né, nós falamos aqui da questão do preço da cesta básica, os impactos gerados, falamos da questão do problema da gasolina, né, como é que tudo isso está ligado às privatizações, o problema do PIB, da energia elétrica, da inflação e das crises, como é que as crises geradas, inclusive pelo próprio governo, também ajudam a provocar tudo isso. E aí eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco agora sobre tem saída, quais seriam possíveis caminhos de uma maneira geral, né? O que é que está sendo feito hoje que jamais deveria estar sendo feito? O que é que poderia ser feito diferente quando a gente pensa em toda essa situação que está fazendo com que nós vivamos essa crise política, institucional, financeira, que é sentida mais fortemente pelos mais pobres, pelos mais vulneráveis. Olha, eu diria que o que não deveria estar sendo feito de jeito nenhum e que tem acontecido agora é a pedra basilar da política do governo, acho que é o desmonte e a redução do tamanho do Estado, né? Quando a gente fala em todas essas coisas, todas essas reformas,
própria questão do programa de privatização, tudo isso, é para encaminhar, como você falou, para uma agenda bem neoliberal, uma agenda de redução do tamanho do Estado, uma agenda de desmonte. Um país com o nível de desigualdade que nós temos, isso é uma receita para o caos, né? Todos os países do mundo, em alguma medida, e eu acho que agora a pandemia deixa isso muito claro, tem uma parte muito importante da sua existência, da sua estabilidade baseada no Estado. Mesmo os Estados Unidos, que todo mundo propala, né, como né, um país extremamente liberal, políticas bem... mas, no momento da pandemia, utilizou o orçamento público, utilizou o Estado para tentar fazer frente a essas consequências trazidas pela pandemia, né? A mesma coisa aconteceu no Reino Unido e aconteceu em diversos outros países do mundo. Países que estão longe, por exemplo, de ser países socialistas, né? Então, isso deixa evidente inclusive, Estados Unidos mostrando a importância do papel do Estado, sim, intervindo na economia, e de maneira muito forte, como a gente está vendo com o Joe Biden agora, né, que a gente fala, não, Deus mercado resolve tudo. Não, mas na hora, quem socorre, né, a mão invisível do Deus mercado é o próprio Estado. Né? Quando você tem prejuízo, vamos dividir com todo mundo. Tem lucro, bota no bolso só da gente. Isso já tinha ficado muito evidente desde o governo Obama, né? Na realidade, muito antes, mas, assim, eu digo dois momentos que isso fica muito evidente. Quando tem a quebradeira de bancos, que o governo socorre, né? Diversos bancos, diversas empresas, e agora com a questão da pandemia, né? Então, assim, diminuir o tamanho do Estado, destruir toda a estrutura que se construiu, né, das empresas públicas, ou pior, vender baratinho para a iniciativa privada lucrar. Eu falei da Vale anteriormente, a Vale, gigante que né, privatizada, cadê o dinheiro, né? Não se sabe, né? Cadê o cuidado ambiental, né? Com várias tragédias em alguns lugares. Sim. E tragédias que não aconteciam quando a Vale era pública, né? Diga-se de passagem, né? A Petrobras, né, só para lembrar, é pioneira na prospecção de petróleo em águas profundas e agora no pré-sal, e a gente não vê um acidente ambiental acontecer, né? Não necessariamente. Aí a gente lembra da British Oil, né? Com um acidente gigantesco, acho que no Golfo do México, há uns anos atrás. Então, assim, o Estado é importante. Outra coisa, além do Estado precisar ser fortalecido, eu acho que esse é o caminho para a saída, fortalecer o Estado, a questão também da importância das políticas públicas, né? Nós estamos presenciando o desmonte de diversas políticas públicas, desmonte deliberado ou abandono, né? Vou dar um exemplo. Minha Casa Minha Vida foi transformada em Casa Verde e Amarela e simplesmente não tem orçamento para isso. Então, assim, a pessoa não diz, eu acabei, eu botei uma pedra em cima do Minha Casa Minha Vida, mas simplesmente muda de nome e não destina recursos, né? E mesmo na mudança... E com uma coisa muito grave, Ana Georgina, lhe interrompendo, uma coisa muito grave no caso da Caixa Econômica, que é o seguinte, mas se fez uma economia na Caixa Econômica. Na verdade, você desligou os programas sociais, inclusive ligado à habitação, que gerava emprego e renda muito rápido na ponta, para o pequeno e para o médio empresário também, e para o pedreiro, para o pintor, e para uma cadeia produtiva. E movimentava diversas cadeias. Exato. Porque, assim, quando enxuga isso, dá um falso lucro para a Caixa Econômica, mas qual é o detalhe? Esse lucro todo da Caixa Econômica volta para o Tesouro Nacional, e do Tesouro Nacional ele vai para superávit primário, que é o quê? Volta para pagar dívida junto a bancos privados. Então, é um dinheiro que sai do investimento público e volta para o setor privado através de banco, pagando juros que não são nem discutidos. Então, você desinveste, você desmonta um programa social que tem impacto econômico forte nas cadeias produtivas no Brasil inteiro, tem capilaridade, pega esse dinheiro e bota na mão de banco privado. Então... E o detalhe, muita gente... Eu já ouvi críticas, por exemplo, em relação à Minha Casa Minha Vida, dizendo que ele serviu para gerar
lucro para os empresários da construção civil, de fato, mas ele também gerou empregos, ele gerou moradia, e ele movimentou diversas cadeias. Porque o setor da construção, além de ser altamente intensivo em mão de obra, como você falou, gerando muito emprego, não é? Ele também movimenta a cadeia, né, de ferro, aço, cimento, diversos insumos, e também a própria questão da demanda por serviços, né? Então, você acaba precisando de serviço de energia, saneamento, transporte. Então, é toda uma movimentação econômica através de um programa que, se simplesmente só ajudasse a reduzir o déficit habitacional nas camadas com menor renda, já seria, para mim, glorioso, né? Mas, além disso, ele tem impactos econômicos importantes. E, na mudança, nossa passagem de Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela, simplesmente o governo retirou a faixa 1, que é exatamente a faixa com menor renda. Então, ele também deixa de ter esse caráter, né, de redutor de déficit habitacional. Então, assim, a gente está passando também por um problema grande de desindustrialização. Nós não temos políticas para a indústria, ainda que talvez não seja possível você ter uma política industrial exatamente a mesma para todas as indústrias, mas é necessário que se tenha um conjunto de políticas, né, setoriais dentro da indústria que formem uma grande política industrial, né, para que a gente estanque esse processo extremamente precoce de desindustrialização. O setor industrial, ele não é o setor que tem maior peso no PIB, o setor de serviços é hoje o setor, né, é historicamente o setor que tem mais peso, mas ele é altamente dinamizador da economia, né? Sobretudo quando a gente pensa em inovação, ciência, tecnologia aplicado ali, né? A indústria é Pesquisa e sinônimo de desenvolvimento. desenvolvimento, né? Tanto que Sim, sim. em muitos estudos no mundo inteiro, muitas vezes, quando você vai se referir a países desenvolvidos, você nem usa a palavra mais desenvolvidos. Quando você quer diferenciar, você não, países industrializados e Industrializados. países subdesenvolvidos. Né? Ou seja, Pois é. como a indústria é sinônimo de desenvolvimento, mas quando essa indústria cai e o comércio cresce, é um mau sinal. E não é só o comércio, é o setor de serviços como um todo, mas dentro do Serviços. setor de serviços, por exemplo, tem o trabalho doméstico. Então, a gente não pode dizer que o setor de serviços é homogêneo, né? Você tem setores altamente especializados dentro do setor de serviços, mas você também, né, você tem o sistema financeiro dentro do setor de serviços, mas você tem, como eu disse, o trabalho doméstico. Então, na realidade, em termos de remuneração, em termos de dinamização da economia, é extremamente importante, né? Fora que, assim, eu acho que a gente já devia ter superado essa fase de ser um país meramente agroexportador. A gente meio que está voltando lá para o século XIX, né? Então, é extremamente importante a gente retomar políticas, né, no setor industrial. Essa questão das privatizações, e aí cai de novo na questão de redução do tamanho do Estado, eu acho que elas deveriam ser, obviamente, abandonadas, até porque todas as nossas empresas que estão para ser privatizadas são extremamente lucrativas, além de serem estratégicas, além de serem importantes para garantir que toda a sociedade, independente da sua renda, seja atendida, seja no caso dos Correios, da energia elétrica, do saneamento ou dos combustíveis da energia, mas não da energia elétrica, você ainda tem lucro. Os Correios, que estão extremamente sucateados de forma deliberada, ainda gera lucro, né? Então, assim, eu acho que é retomar fortemente as políticas públicas também, eu acho que voltadas para determinados setores, e, obviamente, os setores mais vulneráveis precisam, né? E aí a gente está falando de políticas para as mulheres, a gente está falando de políticas de reparação, políticas afirmativas para o povo negro e o povo indígena, né? A gente agora, nesse momento, o povo indígena está numa batalha extremamente grande, exatamente por conta do desmonte dos marcos que a gente tinha, né, em relação a essas questões. A gente está retrocedendo em discussões que absolutamente já eram superadas, né? Lutando Políticas pela para a terra que sempre foi juventude, deles e nós chegamos depois, né? né? Aí, não, o marco é quem estava aqui desde 1988. Sim, eles estão desde 1500, então está tudo certo.
E antes, na verdade, né? isso, né? Muito antes. Eu digo 1500, que é o marco de chegada, teoricamente, né? Que historicamente se utiliza. Então, assim, é pensar muito isso. Eu acho que uma outra questão agora, a gente está vivendo com essa coisa da carestia, um aumento muito grande nos preços dos produtos da cesta básica, produtos alimentícios, pensar a agricultura familiar. A agricultura familiar deveria ser estratégica num país como o Brasil, sabe? Deveria ser dado a importância mesma que se dá para o agronegócio exportador, que gera divisa, que gera, né? E esses que 70% do que a gente consome mesmo vem da agricultura familiar, mas a gente vê o estrago que acontece com os produtos alimentícios quando você tem uma, dois ou três produtos de exportação, né, como o óleo de soja, a gente está importando soja, né, estava para poder fazer óleo, a história da carne bovina. Então, pensar a segurança alimentar, eu acho que é extremamente importante. E aí, pensar a agricultura familiar, pensar a história dos estoques reguladores, né? É um monte de coisas. Eu acho assim, é tão difícil a gente saber caminhos, porque, na realidade, se a gente olhar, nesse momento, quase tudo está muito fora do lugar, né? Gerar emprego e renda, você precisa investir, né? Esse investimento tem que vir maciçamente do Estado, né? Como indutor, né? Exatamente, é um indutor, né? E a própria correção, a movimentação das coisas que são necessárias, né? Eu acho que já seria um fator interessante de desenvolvimento, né? Se a gente, por exemplo, estivesse investindo em formas alternativas de energia, se estivesse investindo no saneamento, né? Ao invés de criar quase não, né? Uma forma de privatizar, você gera emprego, você gera qualidade de vida, você gera bem-estar. Isso é desenvolvimento. Isso é Desenvolvimento é desenvolvimento. muito além do crescimento, né? Porque também não nos interessa um crescimento que não nos inclua, que não desenvolva, né, o país. Então, é isso. Só que, assim, infelizmente, as perspectivas imediatas para isso acho que são muito desanimadoras, né? Enfim. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação da nossa convidada, a Ana Georgina Dias, economista, superintendente técnica lá do DIESES da Bahia, que conosco falou a respeito da situação econômica que o Brasil tem vivido em diversas áreas. Muito obrigado, Ana Georgina, e seja sempre bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Robson, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado.